Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto sério, mas que todo mundo deveria conhecer. Primeiros socorros em acidentes. Pensa nisso aqui não como um teste, mas sim como um manual prático, um guia de ações que, olha, podem fazer toda a diferença quando cada segundo é crucial. Vamos direto ao que interessa. Essa é a pergunta, né? Aquele momento que a gente torce para nunca passar, mas que, se acontecer, precisa de preparo. A verdade é que calma e conhecimento são as melhores ferramentas que se pode ter. O que é feito ali, nos primeiros 5 minutos, pode literalmente definir o futuro de quem está envolvido. Certo, vamos lá. O primeiro passo, e sem dúvida o mais vital de todos, é a segurança. Antes mesmo de pensar em chegar perto das vítimas, a prioridade número 1 é proteger todo o local. A ideia é evitar que a situação que já é ruim piore ainda mais e que novas pessoas acabem se machucando. E aqui, a ordem das coisas é tudo. Primeiro, sinalizar, usar o triângulo, galhos de árvore, ligar o pisca-alerta, o que for possível para alertar os outros motoristas. Só depois, o segundo passo, correr e desligar a ignição dos carros. Isso é fundamental para evitar um incêndio, por exemplo. E aí sim, com a cena um pouquinho mais segura, ligar para a emergência. Essa sequência pode impedir uma tragédia ainda maior. E este slide mostra exatamente o porquê daquela sequência. Um local de acidente é um ambiente totalmente instável. Existe o risco real de novas batidas, de incêndio por causa de combustível vazando, sem falar nos destroços e óleo na pista. Proteger a cena é proteger todo mundo, inclusive quem está ali para ajudar. Muito bem, com a cena segura, a próxima ação é talvez a mais poderosa que alguém sem treinamento médico pode fazer: chamar ajuda qualificada. É a hora de pegar o telefone. E olha que detalhe importante: nem toda emergência é igual. Se tem gente presa nas ferragens, não adianta. O Corpo de Bombeiros é a equipe certa. Eles têm o equipamento e o treinamento específico para esse tipo de resgate, que é super complexo. Ligar para o serviço certo de primeira economiza um tempo que não tem preço. E na hora de ligar, a clareza é a chave. O atendente do outro lado precisa dessas 4 informações básicas para mandar a equipe certa, com o equipamento certo, por o lugar certo. Tentar ser o mais preciso possível, cada detalhe ajuda a equipe de resgate a já ir se preparando no caminho. Agora a gente chega na regra mais importante de todas. Aquela que vai contra o nosso instinto. Aquele impulso natural de querer ajudar, de fazer alguma coisa, de tirar a pessoa dali. Em muitos casos, pode ser a pior atitude a se tomar. Então, o ponto crucial é este, e não é por acaso que está em letras maiúsculas. Se existe qualquer suspeita mesmo de lesão na coluna, tipo em batidas fortes de cabeça, quedas, a ordem é absoluta. Não se mexe na vítima. Essa é a base de todo o cuidado nesse momento. E aqui está o exemplo mais clássico disso. A gente vê um motociclista no chão e o primeiro pensamento de muita gente é: preciso tirar o capacete para ver se ele está respirando. Só que esse movimento, por mais cuidadoso que pareça, pode mexer o pescoço de um jeito que causa uma lesão, às vezes irreversível na coluna. Deixa isso para os profissionais sempre. Então, qual é o pior cenário possível se essa regra for quebrada? O que realmente está em jogo quando alguém decide mover uma vítima por conta própria? É isso. Simples e devastador. Uma vida inteira pode ser alterada por um único movimento bem intencionado, mas completamente equivocado. Danificar a medula espinhal pode significar paralisia. É por isso que a regra do não movimentar é tão rígida. É algo que precisa ficar gravado na mente. Mas, claro, existem situações extremas onde uma ação direta é sim necessária enquanto a ajuda profissional não chega. Vamos falar de 2 delas: sangramentos graves e parada respiratória. Se deparar com uma hemorragia externa grave, os passos são bem diretos. Primeiro de tudo, proteção. Se tiver luvas, use. Depois, pegar um pano limpo, uma gaze e pressionar firme em cima do ferimento. Se for num braço ou numa perna e não tiver suspeita de fratura, levantar o membro ajuda a diminuir o fluxo de sangue. A outra situação crítica é a parada cardíaca. A definição é bem clara. A pessoa não respira e o coração dela não bate. É sem dúvida a emergência mais grave que existe. Aqui, o tempo de resposta é absolutamente tudo. Nesses casos, a reanimação cardiopulmonar, a famosa RCP, pode manter o sangue oxigenado circulando. O básico do básico é isso: deitar a vítima de costas num lugar firme, garantir que nada esteja bloqueando a passagem de ar e começar as compressões no peito. Mas olha, é super importante lembrar que isso é só um resumo. Um treinamento de verdade é essencial para aplicar a técnica do jeito certo.
Bom, e agora, chegando na reta final, vamos amarrar tudo isso e reforçar o verdadeiro papel de quem presta os primeiros socorros. A missão não é atuar como médico ou paramédico. A missão é ser um protetor, um guardião daquela vida até a ajuda chegar. Tudo que for feito no local tem que ser guiado por esses 3 objetivos aqui. Primeiro, proteger a vida, como no caso de estancar um sangramento. Segundo, reduzir o sofrimento, que às vezes é algo tão simples quanto conversar e acalmar a pessoa. E terceiro, e talvez o mais importante, evitar que o quadro piore, o que nos leva de volta à regra de ouro de não movimentar a vítima. E às vezes, a melhor ajuda é saber o que não fazer. Essa lista aqui é fundamental. Por exemplo, nada de dar água ou comida. A vítima pode precisar de uma cirurgia de emergência e isso atrapalharia. Torniquete? Nem pensar. Isso é um procedimento extremo só para profissionais. E nunca, jamais, tente tirar um objeto que esteja cravado no corpo de alguém. Isso pode causar um sangramento muito pior. E por último, algo que não é técnico, mas é gigante: o poder da presença humana. Conversar com a vítima, dizer que a ajuda já está a caminho, simplesmente ficar ali do lado, isso é uma forma poderosíssima de diminuir o pânico e o sofrimento. Ser solidário é sim uma parte fundamental dos primeiros socorros. No fim das contas, a gente vê que não se trata de atos heróicos de cinema, mas de ações conscientes e cuidadosas. Trata-se de ser a pessoa certa na hora errada, com o conhecimento certo para poder ajudar de verdade. E a pergunta que fica para a gente refletir é: estamos prontos para assumir esse papel se um dia for preciso? Imagina a cena. Você está dirigindo e logo ali na frente acontece um acidente, sabe? Fumaça, vidro, gente correndo. A primeira reação, o impulso de quase todo mundo, é querer ajudar. Mas o que significa ajudar de verdade nesse momento? Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, um simulado de primeiros socorros, daqueles que, enfim, todo mundo que está tirando a carteira no Brasil precisa estudar. Então, a ideia aqui não é virar um decoreba para passar na prova, né? É ir mais fundo, é extrair os princípios, sabe? Entender a lógica por trás dessas regras, é tentar descobrir o que, na hora do vamos ver, pode de fato salvar uma vida, ou impedir que uma situação ruim vire uma tragédia. Exato. E o que é fascinante nesse material é que ele nos ensina, antes de tudo, uma lição de humildade. A gente vai ver que a maioria das ações corretas envolve, na verdade, o que não fazer. Sob a adrenalina de um acidente, o nosso instinto grita, faça alguma coisa. Mas esse impulso, por mais bem intencionado que seja, pode ser o nosso pior inimigo. As diretrizes que a gente vai analisar hoje foram desenhadas para nos proteger de nós mesmos, entende? Elas criam um protocolo para minimizar os danos e dar à vítima a melhor chance possível até a chegada de quem realmente sabe o que fazer. O foco, como o próprio material define lá na questão 25, é a proteção da vida e a redução do sofrimento. É um mantra que parece simples, mas é incrivelmente difícil de seguir. Ok, vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa que me salta aos olhos lendo essas questões é uma insistência quase fanática em não mexer na vítima. É o tema número 1. A questão 4 fala de um motociclista caído. A resposta certa é evitar movimentar. A 5, um ciclista que bateu a cabeça, jamais movimentar. Tem até a questão 42, que eu achei impressionante, sobre uma vítima de atropelamento que se sente bem, que quer levantar e ir embora. E mesmo assim a orientação é a mesma. Peça para ela ficar quieta e esperar o socorro. Por quê? Porque essa obsessão toda com a imobilidade. Porque o grande vilão silencioso nos acidentes de trânsito é o risco de uma lesão na coluna vertebral. Após um impacto violento, a coluna pode ter uma fratura. E aí entra a parte mais perigosa. Essa fratura pode estar estável. Mas qualquer movimento errado, tentar sentar a pessoa, arrastar ela de forma inadequada, pode fazer com que uma vértebra se desloque e excessione a medula espinhal. Quer dizer, um osso quebrado que um médico consertaria no hospital. Pode, por causa de um movimento errado, virar uma paralisia para o resto da vida. É por isso que as questões 10, 55, 64 martelam tanto nesse ponto. Eu gosto de pensar na coluna como se fosse um castelo de cartas depois de um solavanco, sabe? Pode estar de pé, mas está frágil. Qualquer toque errado, tudo desmorona. Nossa,
pesado pensar nisso. Que na ânsia de ajudar, você pode ser a pessoa que causa o dano permanente. Isso muda toda a perspectiva. Muda completamente. É uma lição contraintuitiva sobre confiar no protocolo, não nos seus olhos. A vítima pode dizer, eu estou bem. O ferimento pode parecer pequeno, mas o mecanismo do acidente conta outra história. Uma história de forças violentas que o corpo absorveu. E o protocolo existe para respeitar essa história invisível. Isso me leva direto para a questão do capacete do motociclista, que é o exemplo máximo dessa contraintuição. O instinto é arrancar o capacete para ver o rosto da pessoa, para ver se ela está respirando, mas as questões 10, 32 e 77 são taxativas, não retira o capacete. Eu entendi a lógica da coluna, mas e se a pessoa estiver engasgando ou vomitando dentro do capacete? O risco de asfixia não é mais imediato? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o ponto onde o treinamento de um profissional se diferencia. Você está certíssimo, o risco é real. Obstrução de via aérea é sempre a prioridade máxima. Um profissional treinado sabe uma técnica específica para remover o capacete, geralmente em 2 pessoas, mantendo a coluna cervical totalmente estabilizada. Para um leigo, a chance de causar uma lesão na medula ao tentar fazer isso sozinho é altíssima. Então, o que o manual ensina é uma regra de redução de danos para a maioria dos casos. O capacete, naquele momento, age como um colar cervical improvisado. A orientação para o leigo seria, no máximo, abrir a viseira e tentar limpar a boca da vítima com os dedos sem mover o pescoço dela. É uma escolha entre 2 riscos enormes, entende? E o protocolo para leigos escolhe o que estatisticamente causa menos danos, proteger a coluna a todo custo. Ok, a regra de não mover a vítima faz todo sentido, mesmo sendo difícil. Mas o manual vai além e chega num ponto que parece até cruel. Ele diz para não dar água, comida ou remédios. A questão 98 é muito direta. Se a vítima pedir água, a orientação é recusar seu pedido. Eu confesso que essa parte me pega. É um instinto humano básico de cuidado. É difícil imaginar olhar para alguém assustado, com dor, pedindo um copo d'água e simplesmente dizer não. É totalmente compreensível. E é por isso que essa regra é tão importante e tão difícil de seguir. O seu instinto está te dizendo para ser gentil, para confortar, mas a medicina de emergência está dizendo que essa gentileza, nesse caso específico, pode ser fatal. Existem 2 razões principais para isso. Primeira, a sede intensa pode ser um sintoma clássico de hemorragia interna. O corpo está perdendo líquido e pedindo reposição. Segunda e mais importante, a vítima muito provavelmente vai precisar de uma cirurgia de emergência ao chegar no hospital. Se ela tiver qualquer coisa no estômago, água, comida, o risco de vomitar durante a indução da anestesia e aspirar esse conteúdo para os pulmões é altíssimo. Isso causa uma pneumonia química gravíssima que pode matar. Uau! Ou seja, você pensa que está fazendo um bem e pode estar assinando uma sentença de morte por uma complicação horas depois. Exatamente. E esse mesmo princípio se aplica a outras ajudas que parecem lógicas na hora. A questão 69 alerta para jamais tentar empurrar um osso de volta para dentro numa fratura exposta. A 96, para não remover um objeto cravado no corpo, tipo um pedaço de metal. A regra é sempre a mesma. Estabilize, não tente consertar. Seu papel não é o de cirurgião de campo, é o de proteger a vítima até que o cirurgião possa fazer o trabalho dele em segurança. Ok, então já estabelecemos uma lista enorme de não faça isso. Fico imaginando quem está ouvindo e pensando, certo, então eu fico parado olhando o que eu posso fazer. Qual é a sequência correta de ações, segundo o material? Essa é a virada de chave. Depois de internalizar o que não fazer, a gente pode focar no que fazer. E a primeira ação, curiosamente, não tem nada a ver com a vítima, tem a ver com o ambiente. A questão 89 destaca que a primeira atitude é evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Isso significa garantir a sua própria segurança e impedir que o acidente se torne ainda maior. É o que as questões 23, 76 e 88 detalham. Sinalizar o local. Pegar o triângulo, ligar o pisca-alerta, usar galhos de árvore. O que for preciso para avisar os outros motoristas que há um perigo à frente.
E, claro, desligar o motor dos carros envolvidos para diminuir o risco de incêndio. Mas isso também é muito contraintuitivo. A pessoa tá ali, caída, talvez sangrando, e a sua primeira ação é andar 30 metros para colocar um triângulo na pista. Exige uma frieza, um raciocínio muito metódico no meio do caos, né? Exige um mindset profissional, mesmo sendo leigo. Um socorrista que se torna uma vítima não ajuda ninguém. Uma batida secundária que atropela quem está prestando socorro é uma tragédia em cima da outra. A questão 47 reforça isso. A omissão de socorro é crime, mas o auxílio só deve ser prestado desde que não corra risco pessoal. Primeiro, garanta a cena. Depois de fazer isso, vem o passo mais importante de todos, a ação que mais salva vidas. Chamar o socorro especializado. Exatamente. Antes de tocar na vítima, antes de qualquer coisa, ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, se tiver alguém preso nas ferragens ou risco de incêndio. Ou para o 192, o SAMU, para o atendimento clínico. E aqui, a qualidade da informação é tudo. A questão 52 detalha o que eles precisam saber. O tipo de acidente, a localização mais exata possível, o número de vítimas. Sei. E essa parte da localização pode ser um pesadelo, né? Se você tá numa rodovia, no meio do nada, dizer tô na estrada entre a cidade A e B não ajuda muito. Saber o quilômetro da rodovia é uma informação que pode economizar minutos preciosos. Minutos que são a diferença entre a vida e a morte. Uma boa informação permite que a central envie o recurso correto. Se vai uma ambulância básica ou uma UTI móvel, né? Isso, uma ambulância básica ou uma UTI móvel com o médico. Enquanto você fala ao telefone, eles já estão a caminho. Certo. Cena segura, socorro a caminho. Agora sim podemos nos aproximar da vítima. O material fala bastante sobre a importância de conversar com ela. A questão 39, por exemplo, diz que a conduta correta é informar o que está sendo feito, ouvir as queixas e ser solidário. Isso é mais do que só educação, imagino eu. Muito mais. Isso é chamado de suporte psicológico e é uma ferramenta de primeiros socorros poderosíssima. Manter a vítima calma, consciente e orientada tem efeitos fisiológicos reais. Ajuda a controlar a frequência cardíaca, a pressão arterial e a diminuir a liberação de hormônios do estresse que podem piorar um quadro de choque. Além disso, ao conversar, você consegue informações vitais. Onde dói? Você consegue sentir suas pernas? Uma pessoa calma colabora mais e entra menos em pânico. Uma voz tranquila no meio do caos pode ser tão curativa quanto um curativo físico. Ok. Cena segura, socorro a caminho, estamos conversando com a vítima. Mas aí a situação pode escalar. Vamos entrar nos cenários mais críticos que o manual aborda. E o mais grave de todos, imagino, é quando a pessoa para de respirar. A parada cardiorrespiratória. Sim. O manual é bem objetivo em como identificá-la. As questões 1, 12 e 59 são claras. Você olha, ouve e sente. Vê se o peito sobe e desce. Ouve se há som de respiração. Sente o pulso no pescoço. Se não há nada disso, a situação é crítica. E aí entra a famosa RCP, a reanimação cardiopulmonar. O que o material ensina a gente a fazer. Ele ensina um protocolo simplificado feito para ser lembrado sob pressão. As questões 2, 68 e 70 dão o passo a passo. Deitar a vítima de costas numa superfície dura, como asfalto, abrir as vias aéreas, inclinando a cabeça dela para trás e levantando o queixo, para a língua não bloquear a garganta. E então começar o ciclo de compressões torácicas e, se a pessoa se sentir apta, a respiração boca a boca. O mais importante aqui é entender que a ECP feita por um leigo não ressuscita a pessoa. O objetivo é fazer o papel do coração e do pulmão, bombeando sangue oxigenado para o cérebro para evitar a morte cerebral, até que o socorro chegue com um desfibrilador. Você está comprando tempo. E a questão 93 reforça a prioridade absoluta, as vias aéreas. De nada adianta massagear o coração se o oxigênio não tem por onde entrar. Manter o oxigênio fluindo é o essencial. Mas e quando o que está saindo do corpo é outra coisa? Quando a cena é de filme de terror, com muito sangue. O manual diferencia a hemorragia interna e externa. A interna é a mais traiçoeira, certo? Com certeza, porque não se vê. Os sinais são sutis no começo. As questões 8,
11 e 87 descrevem os sintomas do estado de choque, que é a falência do corpo por falta de sangue circulando. A pessoa fica pálida, a pele fica fria e úmida, ela sente sede, enjoo e o pulso fica rápido e fraco. Nesse caso, como leigo, não há nada que você possa fazer para parar o sangramento. A única conduta, como diz a questão 117, é manter a vítima aquecida, cobri-la com um casaco, por exemplo, para tentar retardar a progressão do choque e torcer para o socorro chegar logo. Já na hemorragia externa, a que a gente vê, a ação é mais direta. O manual nas questões 48, 60 e 100 foca num método principal, compressão direta no ferimento com um pano limpo. E a questão 112 também sugere elevar o membro, se for um braço ou perna. Isso mesmo. A pressão direta é a técnica mais segura e eficaz para um leigo. Ela ajuda o corpo a formar um coágulo e estancar o sangramento na maioria dos casos. Mas e o torniquete? É incrível como o cinema nos ensina a fazer a coisa errada, né? A imagem do herói arrancando a manga da camisa, amarrando no braço do colega e salvando a vida dele é um clássico. No entanto, a questão 53 do material diz para não fazer o garroteamento. Ou sangramentos que não param com a compressão. Ele corta toda a circulação para o membro. Se for mal aplicado ou deixado por tempo demais, ele causa a morte dos tecidos e leva invariavelmente à amputação daquele membro. É um procedimento que troca um membro por uma vida. Para o cidadão comum, o risco de causar um dano irreversível é muito maior que o benefício. A compressão direta é o caminho. Essa ideia de aplicar força, de mobilizar a todo custo de forma errada, aparece de novo em outra situação que apavora, as convulsões. O instinto é pular em cima da pessoa, segurar os braços e as pernas para ela parar de se debater. Mas, de novo, o manual manda fazer o oposto. Exato. A abordagem aqui é de proteção, não de contenção. A crise convulsiva é uma descarga elétrica descontrolada no cérebro. Ela vai acontecer, não adianta tentar pará-la à força. Tentar segurar a pessoa pode causar fraturas ou lesões musculares. O que se deve fazer, como dizem as questões 105 e 108, é proteger. Afastar móveis, objetos, colocar algo macio sobre a cabeça da vítima para que ela não abata no chão, afrouxar roupas apertadas no pescoço e, se ela vomitar, virá-la de lado para não se afogar. Seu trabalho é criar um ambiente seguro para que a crise passe com o mínimo de danos colaterais. A questão 75 até sugere colocar um pano ou lenço entre os dentes para evitar que a vítima morda a língua. Sim, essa é uma recomendação clássica que aparece no material. A lógica é proteger a pessoa dela mesma. Embora protocolos mais modernos às vezes desencorajem colocar qualquer coisa na boca pelo risco de obstruir a respiração, a intenção por trás da regra do manual é essa: prevenção de danos secundários, não a interrupção da crise em si. Então, se a gente juntar todas essas peças, qual é o quadro final? O que esse mergulho no manual de primeiros socorros realmente nos ensina? Para mim, fica um guia de conduta muito claro. Primeiro, a sua segurança e a do local vem antes de tudo. Não adianta virar mais uma vítima. Sinalize a área. Perfeito. Segundo, o que eu chamo de a sabedoria do não fazer. A ação mais corajosa e difícil, muitas vezes, é controlar o impulso de agir. É ter a disciplina de não mover a vítima, não tirar o capacete, não dar água. É aceitar que, às vezes, a melhor ajuda é esperar. E, por fim, a sequência de ações corretas. Depois de garantir a segurança, a primeira e mais importante ação é ligar para o socorro profissional, com informações precisas. Só então, enquanto a ajuda não chega, você presta o auxílio básico que está ao seu alcance. Conversar para acalmar, comprimir um ferimento que sangra, proteger a cabeça de quem convulsiona. É isso. No fim das contas, o que esse material revela é que o conhecimento mais valioso para um leigo em primeiros socorros não é dominar técnicas complexas. É ter o discernimento para agir com calma, seguir regras simples e, acima de tudo, proteger a vítima de danos adicionais, que muitas vezes são causados pela nossa própria e desesperada vontade de ajudar. E isso nos deixa com uma reflexão, eu acho. Numa emergência real, com o coração a mil e adrenalina no teto, qual é o nosso maior desafio?
A falta de conhecimento técnico ou a luta interna para controlar o nosso instinto mais profundo de fazer alguma coisa, mesmo quando essa fazer alguma coisa é exatamente a coisa errada a se fazer.